Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Rob da Ondadura Joinville. É uma alegria estar com você para esse tempo especial de compartilhar a palavra de Deus, tempo onde vamos estar juntos falando sobre um texto bíblico. Aliás, o texto é Atos capítulo 11. Nós estamos encerrando esse capítulo, estamos encerrando a primeira parte de estudo de Atos e você pode então aprender nesse tempo algo muito especial, edificante, que vai te orientar sobre a sua caminhada de fé. E para esse tempo especial, estou aqui com o meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor Rob, tudo bem? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso último estudo bíblico de Atos, pelo menos desse momento agora, né? A gente vai ficar com saudades de Atos. Vai ficar. Né? Eu já estava tão acostumado assim, a pensar, refletir o universo, o mundo de Atos ali, né? O bom é que a gente continua falando sobre o mesmo Deus, né? Sobre o mesmo Jesus, então... Com certeza. Enfim, continua no mesmo universo. Vai ser muito legal também o que vem pela frente. Com certeza. Semana que vem nós vamos ter uma série extraordinária começando. Não, a gente vai começar, enfim, não vamos dar o spoiler geralzão aqui, não, mas... Pode dar. A gente vai falar sobre o tema dilemas, né? Ali em setembro, aproveitando também Setembro Amarelo, saúde emocional, enfim, emoções... Enfim, dilemas da vida humana que envolvem emoções, vai ser bênção demais, né? E, inclusive, semana passada a gente terminou o estudo bíblico, eu falando, né? Que teria esse estudo seria muito especial. Olha né? aí. E seria muito especial Todo mundo está esperando, Gustavo. Todo mundo está esperando. Não, e não seria especial por nenhum outro motivo, a não ser o fato de hoje a gente encerrar o tema de Atos, né? Então esse é um motivo bem especial. E que eu creio que é muito especial mesmo, porque foram 4, 5 meses, mais ou menos, né? 4 meses, né? 4, 5? 5. 5, deu 5? Meses em Atos, foram muitos e muitos textos, né? Inúmeros textos ali que a gente conversou, tratou, enfim, tomara que em breve a gente continue numa parte 3 de Atos, ali a partir do capítulo 12, mas hoje vai ser bom demais encerrar aqui o capítulo 11, a gente aprendeu muita coisa boa, né, até aqui. Demais, eu nem sei quantos foram muitos, né? Mas, Gustavo, deixa eu falar, semana passada eu fui pregar em Curitiba, estive lá com o pessoal, aproveitando até um abraço para todo mundo. Boa. E recebi o abraço lá de alguns irmãos, falaram de ti, o Caipão. Legal, pronto, vou chamar de Caipão agora. Boa, Caipão. Pessoal. Mas muito bom, né? Bem, pessoal demais. Das igrejas, quando a gente tem essa oportunidade de estar com vocês, nós nos alegramos muito. Então, um abraço aí para cada um de vocês. Para nós é uma alegria, um privilégio estarmos ensinando a palavra de Deus. E fiquei muito feliz, né? Porque várias pessoas chegaram, ei, te assisto no estudo bíblico. E pastor, eu vejo estudo bíblico. Então, isso é muito bom, alegra o nosso coração quando nós sabemos que temos irmãos queridos de diversas igrejas, diversas cidades, que estão também acompanhando o nosso estudo bíblico. Com certeza. Esse sábado veio alguns jovens do NVT lá de Floripa também visitar o NVT aqui legal. em Joinville, né? E também eles me abordaram depois, compartilharam algumas coisas, alguns apacentadores falaram sobre como, enfim, o estudo bíblico contribui para a vida deles, para a rotina deles. Então, um abraço pro Daniel, foi um dos apacentadores lá que conversou comigo também. Enfim, inclusive dia 7 agora, né, de setembro, a gente vai inaugurar um novo espaço lá em Floripa. Se você é da região de Floripa, Palhoça, São José, enfim, Grande Florianópolis, ou então de alguma região próxima, vá dia 7 de setembro, entra lá no Instagram da Ondadura Floripa para ver. E vai ter inauguração do novo espaço, enfim, vai ser bênção demais também. Um abração aí pro pessoal de Floripa. É isso aí, meus irmãos. Somos uma igreja em muitas cidades, então estamos unidos. Maravilha. Vamos para a nossa pergunta, né? Vamos sim. Primeira coisa, a nossa pergunta hoje. E aí, você está disposto a ser um herói desconhecido? Olha aí, a pergunta de hoje fala sobre aquilo que nós precisamos viver na caminhada como igreja. Uma disposição a servir. Mas como que isso aconteceu na história da igreja de maneira geral? O texto que nós vamos estudar hoje, ele está inserido num contexto bem interessante. Primeiramente, ele relembra um fato do capítulo 8, que foi a perseguição, mas ele está inserido por Lucas no capítulo 11 como sendo uma demonstração da sequência do que Deus estava fazendo, que é alcançar os gentios. Você tem no capítulo 10 a conversão de Cornélio e de outros gentios, o derramar do Espírito sobre os gentios, aquilo que nós chamamos de o Pentecoste gentílico, porque houve entre os gentios um derramar do Espírito de uma forma extraordinária e sobrenatural. Depois, capítulo 11,
aquela crítica que é feita a Pedro porque ele sentou à mesa e comeu com os gentios, entrou na casa e comeu com os gentios. E diante disso, Pedro esclareceu a situação, houve uma reconciliação entre os irmãos e, consequentemente, eles celebraram. Capítulo 11, no versículo 18, ele termina dizendo que eles celebraram porque a vida eterna chegou até os gentios. Versículo 19, Lucas narra a implantação de uma igreja entre os gentios. A igreja de Antioquia é reconhecida como a primeira igreja dos gentios. E você vai ver exatamente como que surge essa igreja, o desenvolvimento que acontece no meio dela. Por isso, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 11, versículo 19. Nós vamos juntos ler o texto nesse momento, que diz: Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Gente, vou lendo aqui pausadamente e explicando para vocês. Enquanto isso, ou seja, essa expressão está relacionando o que estava acontecendo paralelamente a esse evento do capítulo 10 e 11, que foi a conversão de gentios em Cesareia, certo? Então, Cornélio, ele vivia em Cesareia e foi lá que aconteceu aquele evento que foi narrado no capítulo 10 e repetido 3 vezes, inclusive, né? Algo bem importante de ser mencionado. Enquanto isso, algo que estava acontecendo paralelamente é o quê? Os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, capítulo 7 narra a morte de Estevão, capítulo 8 narra essa dispersão dos discípulos pelo mundo todo. E então eles chegaram a 3 lugares: Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. O detalhe é que eles pregaram a palavra somente aos judeus. Há essa ênfase de que esses discípulos dispersos, por causa da perseguição, eles pregaram somente aos judeus. Agora, versículo 20, olha o que diz: Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Opa, aqui tem um detalhe. Há uma transição entre o que os discípulos dispersos fizeram e os discípulos que vieram de Chipre e Cirene realizaram depois. Se por um lado os discípulos dispersos da perseguição pregaram somente para os judeus, por outro lado, alguns discípulos de Chipre e Cirene, quando chegaram em Antioquia, eles pregaram até para os gentios. Aqui eu preciso enfatizar algo bem importante. Antioquia, uma cidade que era muito reconhecida naquela época. Por quê? Porque ela era reconhecida como a 3ª maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Ela tinha ruas que eram reconhecidas como extraordinárias, por exemplo, uma rua principal com 7 quilômetros de extensão, com mármore nas suas calçadas, ou seja, era algo belo, era algo que, inclusive naquela época, ressaltava como sendo grandioso. Inclusive, em Antioquia, estava uma iluminação noturna, algo que era inédito naquela época, era algo extraordinário que foi feito na cidade de Antioquia, que não era uma cidade muito antiga, e por ser uma cidade tão nova, ela era reconhecida como moderna. Inclusive, alguns estudiosos dizem, é como se fosse a Nova York dos nossos dias. Antioquia é como se fosse a Nova York dos nossos dias. Uma cidade moderna, uma cidade reconhecidamente grandiosa, tinha 500 mil de habitantes, ou seja, em Antioquia estava um grupo de pessoas muito grande vivendo uma cidade extraordinária, uma cidade cosmopolita que tinha pessoas de diversas nações ali habitando. Inclusive, existia culto a diversos deuses, especialmente a deusa Dáfne, havia uma adoração, enfim, uma idolatria grandiosa. E o que chama a nossa atenção?
Os discípulos, quando chegaram nessa cidade suntuosa, grandiosa, eles não se intimidaram. Pelo contrário, eles se posicionaram para quê? Diz o texto, anunciar as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mensagem é a mesma numa vila ou numa grande cidade. A proclamação é a mesma diante de reis, diante de escravos ou de qualquer pessoa. O que nós precisamos entender que é estabelecido aqui por esse texto é que entre judeus, gentios, todos precisam ouvir o evangelho, a mesma mensagem. E isso fica muito estabelecido que a igreja de Antioquia, então, ela começa a ser fundada por pessoas que tinham uma disposição, apresentar Cristo, seja para judeus ou para gentios. E o versículo 21, então, ressalta algo bem importante. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Aqui, gente, nós entendemos uma expressão que é bem importante, a mão do Senhor. Isso fala sobre o favor de Deus. A mão é uma figura que nós encontramos dentro da Bíblia, quando essa figura física, uma parte do corpo de Deus é usada para... uma parte do corpo humano é usada para se referir a Deus, nós temos um antropomorfismo, que é uma atribuição de características humanas a Deus. E o que é essa atribuição de características humanas a Deus? Uma demonstração de que Deus pode tocar, Deus pode agir. A mão, ela toca, ela escreve, ela trabalha, ela faz algo, ela realiza uma obra. E quando o texto diz a mão do Senhor estava com eles, quer dizer, Deus estava atuando no meio deles. Deus estava agindo, Deus tinha derramado o seu favor sobre esses irmãos que estavam pregando, tanto a judeus como a gentios, em Antioquia. E a consequência é, muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. A conversão, gente, é mudança de caminho. Eles caminharam em uma nova direção. E isso aconteceu porque a mão do Senhor estava com eles. Porque as pessoas não se convertem quando eu prego? Olha, meu irmão, se alguém não se converte é porque a mão do Senhor não está agindo. Essa é a única realidade que você pode perceber. Porque se eu falo o evangelho de forma clara e verdadeira, o que nós dependemos ainda para que haja uma conversão? Da mão do Senhor, que é o próprio Deus convencendo as pessoas. Então, o que fica evidente nessa fundação da igreja de Antioquia é que havia uma disposição de discípulos em pregar o evangelho, e também o que fica evidente é que Deus estava agindo através de cada um deles. Muito bom. Inclusive, o que me chama a atenção nesse primeiro bloco aí de versículos que a gente lê, do final do capítulo 11, na verdade, na nossa conversa de hoje, é o recorte histórico que é feito aqui, né? Então, perceba, Atos é um livro histórico, é o livro histórico do Novo Testamento e que vai narrando diferentes fatos, e é maravilhoso você perceber essas nuances, né, da narrativa ao longo do livro de Atos. Por exemplo, beleza, ali no capítulo 8 foi falado sobre Estevão, a Estevão então sendo julgado, sendo morto, martirizado, a perseguição começando, a dispersão então dos cristãos de Jerusalém, tendo sequência e tudo mais. Aí a gente vai para uma cena específica de observar que então um tal de Saulo vai perseguir alguns desses cristãos lá em Damasco que se afastaram de Jerusalém, que fugiram, e ele vai lá para tentar calar e cessar o avanço da igreja lá. Então ele é convertido, Jesus o encontra. Aí depois a gente vê o desenvolvimento disso, enfim, em Samaria, a gente vê o desenvolvimento disso com Cornélio, a gente vê várias situações. E aí agora vem esse recorte histórico de novo, né? Olha, gente, enquanto tudo isso está acontecendo, a sequência daquele fato que ocorreu lá no capítulo 8, que foi a morte de Estevão, a dispersão dos cristãos, é de que também chegaram em várias outras cidades como essas aqui.
E chegando nessas cidades, é muito interessante a gente perceber também o papel que a cidade tem na promoção do evangelho, né? O papel que a cidade, o lugar onde a gente decide anunciar o evangelho, o lugar onde a gente decide plantar sementes do evangelho, impacta também na promoção dele aonde ele está. Antioquia, né, essa cidade que é aqui citada, essa cidade que é aqui formada, se a gente for perceber, ela se encontra como a terceira grande cidade do Império Romano, logo atrás de Roma e depois de Alexandria. E se a gente for perceber no início da história da igreja, seja Roma, seja Alexandria, seja Antioquia, foram cidades fundamentais para o avanço do evangelho e para que o evangelho se espalhasse principalmente entre os gentios, né, entre os não-judeus. Então, aqui, se a gente for parar para perceber, é muito interessante ver tanto ênfases missionárias da igreja, quanto também a forma como o próprio Deus usa de estratégias missionárias, digamos assim, alcançando grandes centros, lugares de influência, lugares, como o pastor Rob bem disse, cosmopolitas, né, onde pessoas de diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes origens estariam ali passando, vivendo e tendo então um contato com o evangelho, poderiam ser um pulverizador, né, para onde retornassem. Mas olha só que interessante também, a gente já estava algumas semanas falando sobre a quebra, ou melhor falando, o estourar da bolha que Deus faz com os judeus, né? Pedro, por exemplo, tem que ser convencido de que o evangelho ali é para todos, ele deve pregar para todos, porque não deve se fazer impuro aquilo que Deus mesmo quer purificar. E aí, então, depois de toda essa visão, depois de todo esse debate, semana passada a gente conversou um pouco mais sobre isso, né? Sobre os discípulos que souberam que Pedro pregou a gentios, falando assim, como assim, Pedro, você está viajando? Como assim você foi lá e pregou para gentios? Enfim, a gente vê esse avanço acontecendo. E aí ele vai para uma outra cena, para uma outra situação que não tem nada a ver com Pedro, que não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com aquele, que tem a ver aqui com uma outra cidade, e a constatação histórica é a mesma. Olha, realmente, os primeiros cristãos que saíram de Jerusalém pregaram apenas para judeus. Falaram só para judeus, é verdade. Então, em todos os contextos isso se comprovou. Porém, houveram aqueles que também abriram o caminho para os gentios, e a gente vai ver o impacto que isso tem agora já no contexto da história da igreja, fazendo com que Antioquia seja essa primeira grande comunidade de cristãos gentios, de cristãos não judeus. A gente vai ver o papel fundamental que isso teve na vida do próprio apóstolo Paulo, que é o apóstolo chamado aos gentios, e vai ter tudo a ver também com a sequência do nosso texto, enfim. Mas é legal a gente perceber a mão de Deus conduzindo essas situações, tanto espiritualmente falando, como sendo aquele que converte os corações, quanto também a mão de Deus conduzindo de maneira muito humana, por exemplo, com a cidade, com a cultura, com o contexto, e Deus ali moldando todas essas questões para o avanço da igreja, né? Exatamente. E até uma coisa que precisa ser ressaltada, né? Coloquei aqui, é que esses irmãos começaram a pregar na cidade de Antioquia, mas um detalhe é que eles não são citados pelo nome. E Lucas, no livro de Atos, ele cita 95 pessoas no total. Agora, quem foi que começou a igreja de Antioquia? Ele não citou. E isso chama a minha atenção porque a igreja ela é servida constantemente por heróis desconhecidos. Por isso a pergunta inicial é, você está disposto a ser um herói desconhecido? Quem é o herói desconhecido? Aquele que está realizando a obra de Cristo, realizando um trabalho de edificação de pessoas, ensinando, servindo, se doando, mesmo sem receber um reconhecimento público. Imagine, o cara vai lá, abre o livro de Atos, né, que foi escrito por Lucas, é agora, vamos contar a nossa história. Igreja de Antioquia, está aqui. Peraí, cadê meu nome aqui? Só apareceu o Barnabé e o Saulo, meu nome não apareceu? Como assim? Lucas, você esqueceu de mim? Lucas, eu fiz muita coisa por essa igreja. Sabe que isso nos ensina sobre a necessidade de realizarmos a obra de Deus sem expectativa de termos o nosso nome sendo elevado, reconhecido ou exaltado. Talvez realizaremos algo e depois seremos esquecidos. Isso pode acontecer. Mas a grande verdade é que a responsabilidade de um discípulo está em ser fiel a quê? A mensagem que ele precisa proclamar. E basta ao discípulo cumprir a sua missão. É isso que nós precisamos entender. Por exemplo, né, Rob, uma coisa que eu acho legal também disso, desses discípulos, né? É que, vamos supor, a gente tem o capítulo 10 inteiro falando sobre Pedro, e tudo bem, né? Pedro caminhou com Jesus, Pedro é um apóstolo, mas é um capítulo inteiro mostrando Deus convencendo um judeu de que o evangelho deveria ser falado aos gentios.
E aí aqui agora a gente vê discípulos que eram judeus também, que em algum momento decidiram falar para gentil. E não necessariamente tiveram uma visão, não necessariamente tiveram uma revelação do céu, Sim. mas decidiram compartilhar, né? E sem ganhar um mérito por isso, né? Mas ele já expandindo a igreja. Além de não ganhar mérito, eles só ganharam 3 versículos. Exatamente. Como assim? A história de Cornélio é o capítulo 10 inteiro e repete 3 vezes. Exato. Muito interessante. Muito legal. Então, até essa proporção, né, poderia incomodar alguém, né? Mas, óbvio, né, nós estamos fazendo uma leitura hoje, dentro da nossa perspectiva, mostrando que, na realidade, o que foi enfatizado é um propósito do autor. Então, isso que foi repetido e ressaltado, aquilo que Deus quis realmente deixar revelado em sua palavra para todos nós. Mas vamos lá, gente, continua no versículo 22. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Gente, aqui também tem uma coisa bem importante que a gente precisa refletir. A notícia chegou a Jerusalém, como sempre, né? Eu já falei para vocês, no início do capítulo 11, a notícia chegou até Jerusalém. Lá no capítulo 8, a notícia chegou até Jerusalém. Sempre que o evangelho estava crescendo entre os gentios, a notícia chegava até Jerusalém. E Jerusalém era a sede, o QG, né? O quartel-general, o ponto de comando da igreja no mundo todo. E a partir de Jerusalém, então, você tinha ações bem pontuais. E nesse caso, a ação foi enviar Barnabé para Antioquia. Gente, quem era Barnabé? Barnabé, filho da consolação. Lá no capítulo 6 ele já aparece como sendo um homem cheio do Espírito Santo, reconhecido como alguém diferenciado, como alguém temente a Deus, alguém que era fiel em cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. Depois vai ter um pouquinho mais de descrição sobre ele, mas interessante que para essa igreja que estava sendo fundada, a igreja de Jerusalém enviou o que ela tinha de valioso. Ela enviou alguém especial, alguém que realmente tinha um prestígio diante da igreja. Ou seja, para realizar a obra, para servir as pessoas, a igreja ela precisa ser estratégica. E enviar Barnabé é dar a Antioquia o que era necessário para que houvesse um crescimento. Por vezes, a nossa ideia ela é muito exclusivista dentro do contexto onde nós estamos. Nós queremos guardar para nós mesmos tudo o que nós temos. Os nossos músicos, os nossos pastores, os nossos líderes. Vamos ficar todos nós aqui, o resto da vida é só entre nós e pronto, vamos fazer crescer entre nós e vamos servir a Deus entre nós. Mas a ideia do cristianismo envolve compartilhar, servir, doar, enviar pessoas. Nós, por exemplo, aqui em Joinville, estamos enviando alguns irmãos para abrir GP em áreas da cidade que estão carentes de GP. Então, precisamos abrir GP em alguns bairros. Por exemplo, Piraberaba. Nós precisamos chegar lá em Piraberaba com um grupo pequeno de homens. E estamos despertando homens que queiram ir até Piraberaba para nós começarmos um GP. Precisamos de apacentador, de pessoas que queiram abrir a casa. Ou seja, o evangelho tem que chegar naquele canto da cidade. Para isso, nós estamos levantando entre os GPs de homens aqueles que querem ir, mesmo dentro da nossa cidade. Da mesma forma, nós, como Onda Dura, por vezes, enviamos pessoas para outros lugares. Diversos irmãos já saíram daqui de Joinville e foram para São Paulo, foram para Floripa, foram para o Rio de Janeiro, enfim, saíram daqui e foram para outros lugares e estão plantando igrejas ou servindo as nossas igrejas nesses lugares. Agora, também por outro lado, nós já recebemos muitos irmãos de outras cidades aqui em Joinville que vieram para cá e são uma bênção no nosso meio. Vieram do Rio de Janeiro, por exemplo. Recentemente um casal veio do Rio de Janeiro. Enfim, dentro da igreja existe esse compartilhar, onde até mesmo pessoas são enviadas para cumprir uma missão. E isso nós precisamos compreender como sendo algo comum dentro da igreja. Obviamente, nós temos apego emocional e sentimos saudades. Quando alguém é enviado, né? Ultimamente aconteceu isso, o pastor
Geise, a Cal foram enviados para Belo Horizonte, nós sentimos saudades deles, irmãos amados por nós. Mas nós entendemos o propósito dessa missão na vida deles e essa é uma questão estratégica para a nossa igreja e essencial para o corpo de Cristo. É maravilhoso. E um detalhe assim desse texto, que já é a primeira menção que eu vou fazer nesse texto a algo que nós como igreja procuramos viver, a nossa visão de igreja, né? Mas esse texto ainda vai mostrar mais uma segunda situação disso mais para frente, que é o quê? Nós temos a visão, né, de sermos uma igreja em muitas cidades, né? Como a gente falou ali no início, falando sobre Curitiba, sobre Floripa, enfim, e de fato a gente se alegra e quer viver essa unidade em muitas cidades como Onda Dura. Mas olha só que interessante o hábito que havia aqui na igreja primitiva, né? Beleza, novas igrejas estão surgindo, novos contextos de evangelização estão avançando e fazia parte do hábito da igreja mãe, digamos assim, né, da igreja de Jerusalém, enviar cristãos maduros, no caso, geralmente até aqui, apóstolos, mas aqui eles não enviam um apóstolo, eles enviam já Barnabé, então um discípulo já maduro, uma liderança já talvez reconhecida, testada dentro da igreja, para ir lá conferir. Ou seja, Barnabé aqui é enviado como uma espécie de um supervisor, né? Para ir lá supervisionar, conferir o que está sendo feito. E por que eu digo que isso tem tudo a ver com esse ser uma igreja em muitas cidades, esse sentimento de unidade na expansão da igreja por todo mundo que já acontecia ali no início? Olha só que interessante. A partir do momento em que a igreja estava avançando e agora avançando com gentios, ou seja, com não-judeus, isso é muito bom. E reconhecidamente é muito bom. O evangelho está salvando novas pessoas, avançando por todo mundo. Porém, isso também envolve desafios e dilemas a serem vividos e a serem também nutridos em maturidade. Porque atingindo novas culturas, atingindo novos contextos, atingindo novas pessoas, novas formas de viver igreja poderiam vir a surgir, ou até mesmo uma possibilidade até de desvirtuar do evangelho verdadeiro, do ensino correto da palavra de Deus, ou da vida e prática de vida cristã. Tanto que, inclusive, esse envio de Barnabé é algo muito importante, a gente já viu isso acontecendo outras vezes com os apóstolos, né? Por exemplo, que foram enviados a Samaria, Pedro e João, né? Isso aí, Pedro e João, que foi enviado a Samaria, ou foi Tiago e João? Agora me deu um branco, enfim. Não lembro também. Mas enfim, tá lá no capítulo 6 de Atos, a gente depois abre e lê. Não, mas tranquilo. Mas enfim, já tinham sido enviados, né, os apóstolos lá também para conferir. Então isso era uma prática comum. E era uma prática importante do quê? A partir do momento em que a igreja avança, a partir do momento em que a igreja conquista novos territórios, digamos assim, novas pessoas, novas culturas, ter pessoas da igreja que enviou, ter pessoas da igreja que patrocinou aquilo, que amou essa obra, essa missão, indo conferir se a igreja continua caminhando como uma igreja cristã, né? Com o mesmo espírito, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Enfim, isso é algo que aqui aparece de uma maneira muito interessante, muito importante, e que é inclusive uma prática que nós temos, né? Dentro da nossa denominação, dentro da Onda Dura, de sendo uma igreja em muitas cidades, procurarmos ter essa atenção também para as outras cidades, para que a gente esteja caminhando sobre uma mesma visão. Novamente, tendo avançado para gentios, isso é muito bom, mas poderia também gerar algum tipo de desvirtuamento. Então, Jerusalém, a igreja mãe, envia Barnabé para dar um check-in lá, um conferir, para ver se está tudo certo, está tudo legal, está tudo ok. E a reação dele é muito boa, né? Ele chega lá, ele olha, ele confere, ele se alegra com aquilo, porque ele atesta que há a graça de Deus no meio daquele povo. E de fato aquilo que está acontecendo é sim um avanço, é sim uma plantação, digamos assim, da obra que Deus começou lá em Jerusalém e que agora está expandindo por todo mundo, né? É isso mesmo, o que o Gustavo está mencionando está no versículo 23. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, olha só, o reconhecimento, isso aqui é graça de Deus. O que os gentios estão vivendo, a conversão, aqui em cima fala, ó, se converteram ao Senhor, era a mão do Senhor, é a graça de Deus. Ou seja, tudo isso é porque Deus está atuando entre eles. Diante disso, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Olha que interessante aqui, gente. Barnabé, ele se alegrou com o que Deus estava fazendo na vida dos seus irmãos. Enquanto muitos, ao perceberem o crescimento, o desenvolvimento do outro, acabam se entristecendo, se tornando opositores ou até mesmo causando divisão,
Barnabé se alegrou, por quê? Porque ele percebeu, é Deus que está fazendo, como que eu vou me opor a isso? É a mesma coisa que Pedro tinha compreendido. Como eu posso me opor a algo que Deus está fazendo? Diante de uma obra que Deus realiza, nós só podemos nos alegrar. Não temos o que questionar. E ainda, Barnabé incentivou, encorajou seus irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Esse encorajamento é dar aquela palavra de incentivo, é oferecer o suporte, é dar o ensino necessário para que os irmãos continuassem firmes. Por exemplo, é o discipulado que você faz com o seu irmão todos os dias. Isso é encorajar. Oferecer discipulado a alguém é oferecer suporte que ele precisa, apoio que ele precisa. Isso é muito importante. Esse encorajamento é dar à pessoa a capacidade de continuar caminhando. E muitos vão precisar disso de uma forma mais aguçada, muito mais constante. Outros vão precisar de alguns toques e na caminhada eles vão crescendo, se desenvolvendo muito mais sozinhos. Mas de qualquer forma, todos precisam de encorajamento e isso precisa ser reconhecido. E um outro detalhe, gente, é que no versículo 21 diz, muitos se converteram ao Senhor. Aqui no versículo 24, depois que a igreja está tendo Barnabé encorajando a eles, o texto já diz, uma multidão se converteu ao Senhor. Ou seja, algo que nós percebemos sobre esse texto é que há um crescimento, um desenvolvimento ainda maior de pessoas que estão se rendendo a Cristo e que estão vivendo o propósito que Deus estabeleceu. Agora, interessante a gente perceber que Barnabé, ele não parou por aí. Antes de continuar, tem algo para comentar sobre isso, Gustavo? É Pedro e João. Pedro e João. Que são os apóstolos enviados no capítulo 8 lá para checar a situação de Samaria. Não é Tiago, é Pedro e João mesmo. E também lá eles são encorajadores, né? Eu acho que isso é muito legal também, que esse envio de figuras que representam a igreja, como lá no caso Pedro e João, como aqui no caso Barnabé, faz com que, beleza, tendo chego a esse novo contexto e atestado que aquela obra que está sendo realizada ali é uma obra de Deus, há a graça de Deus ali nesse meio, também um simples ato de encorajamento é algo que demonstra essa abertura à missão, essa abertura ao envio. Como assim? Porque eles também poderiam estar com aquela cultura ainda ensimesmada de tipo, não, é só nós aqui, fechou o círculo, não vamos expandir, né? Não, mas não foi para isso que Cristo os chamou. Então, eles indo até lá, essa alegria de Barnabé resulta no quê? Numa ação prática de encorajamento, para que aquela obra continue. E, inclusive, essa obra continuar vai ter a ver não apenas com uma alegria de Barnabé, um encorajamento meramente de palavras, mas com atitudes práticas de Barnabé, a fim de edificar essa igreja, que a gente também vai ver aqui na sequência. Maravilhoso, é isso aí, vamos lá. Vamos continuar então o versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Aqui é muito importante, gente, nós entendermos uma ação de Barnabé, que foi resgatar Saulo. E aí, quando a gente diz resgatar, por quê? Ele estava perdido? Não, não é isso. Resgatar no sentido de trazer ele de volta à cena do que está acontecendo aqui em Atos. Saulo, ele permaneceu firme no Senhor. Depois que ele saiu de cena, capítulo 9, é bem provável que ele tenha passado um período de isolamento, um período onde ele esteve sozinho buscando a Deus, se desenvolvendo um conhecimento sobre Deus. E depois, na região da Síria e da Cilícia, ele esteve evangelizando, participando da edificação de igrejas, enfim, auxiliando outras pessoas. Ele foi encontrado em Tarso, que é a sua cidade de origem, ou pelo menos é aquilo que acreditamos que seja a sua origem. Ele estava em Tarso, servindo ao Senhor, ministrando o evangelho,
alcançando pessoas, mas não sabemos exatamente como ele estava servindo, o que ele estava realizando. Foi um período da vida de Paulo, que tudo indica que foi entre 3 a 5 anos, um período onde ele esteve sendo edificado internamente e ele permaneceu nesse anonimato, sem estar sendo reconhecido ou sem ter as suas obras reconhecidas. É importante até ressaltarmos isso, porque Saulo, o grande apóstolo Paulo, ele cresceu rapidamente na fé, mas ele foi enviado para um lugar onde ele ficou escondido, realizando uma obra sem ser percebido. Até que Barnabé foi ao encontro de Saulo. Barnabé, ele se importava com outras pessoas, isso fica muito evidente. Ele não só encorajava, mas ele dava o suporte, a plataforma necessária para que outras pessoas crescessem. E ele não teve medo de trazer Saulo para ser alguém ao seu lado. Ele não teve medo de investir na vida de Saulo. Pelo contrário, ele realizou essa obra de buscar Saulo e tê-lo ao seu lado como um cooperador na obra que estava acontecendo na cidade de Antioquia. Eles passaram um ano inteiro servindo aquela igreja e ensinando as pessoas. E algo que chama a nossa atenção é que nessa cidade, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Isso é algo muito emblemático, porque naquela época existiam aqueles que eram seguidores de Ciro. É como se fosse os ciranos, algo nesse sentido para nós nos nossos dias. Existia naquela época os seguidores de César, como se fossem os cesarianos, algo nesse sentido para nós nos nossos dias. E existiam os seguidores de Cristo, que eram chamados até então de discípulos, seguidores do caminho. Eles eram chamados de diversas formas, como santos. Tudo isso está em Atos até então. Porém, a partir desse momento, eles são reconhecidos como cristãos. Por que reconhecidos como cristãos? Porque eles refletem os ensinamentos do seu mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Não que eles se tornaram um Cristo, um Salvador, mas eles refletiram de forma tão bela e esplendorosa o Salvador Jesus Cristo, que eles eram reconhecidos como seus seguidores, como aqueles que representavam Jesus. E isso é muito interessante porque mostra o que é o chamado da igreja quando ela é edificada de forma verdadeira. É o chamado de estar representando Cristo e de ser reconhecida como um espelho de quem Cristo é diante de toda a sociedade. E eu acho que é interessante a visão que Barnabé tem, como eu disse, de cooperação para a edificação dessa igreja e também para a vida do próprio apóstolo Paulo, né? Porque, muito provavelmente, né, óbvio que isso aqui são suposições do que eles poderiam ter conversado e se conhecido, né? Mas ali no capítulo 9 a gente já vê esse encontro, né, dos dois, e muito provavelmente Barnabé sabia qual era o chamado de Saulo, e sabia que Saulo havia sido chamado pelo próprio Cristo para que ele fosse o apóstolo dos gentios, né, para que ele tivesse um ministério com os gentios. E aqui então, Barnabé, como eu disse, ele visita essa igreja, se alegra ao perceber que a graça de Deus está no meio dessa igreja de gentios que está sendo desenvolvida, mas não para por aí. Ele quer agora ajudar a edificar essa igreja, ajudar a construir essa igreja, ajudar a trazer um fundamento sólido para essa igreja. E ele faz isso com ele cooperando, mas trazendo um outro cooperador junto a ele para servir essa igreja, que é o próprio Saulo. Isso é bênção para a igreja, isso é bênção para o próprio Saulo. O próprio Saulo também é aqui abençoado a partir disso. Por quê? Porque o próprio Saulo também agora ia ter a primeira oportunidade de desenvolver o seu ministério com os gentios, que era esse o seu chamado original, por exemplo, né? O chamado dele de ser um apóstolo dos gentios. Então é maravilhoso a gente perceber também essa dinâmica, perceber essas ênfases aqui sendo feitas, sendo nutridas, sendo desenvolvidas, porque a partir disso também, tanto Barnabé
como um cristão maduro, um discípulo de Jesus, uma liderança da igreja, estava auxiliando Saulo a desenvolver o seu ministério como apóstolo de gentios, quanto também edificando a própria igreja que precisava dessa instrução, desse ensino, dessa robusteza. Ao ponto também que outra coisa interessante, sim, que o pastor Rob mencionou aqui, está nesses versículos, é a questão de serem chamados de cristãos, né? Provavelmente, essa denominação para eles foi dada justamente porque eles tinham características de Cristo, né? Eles podiam ser reconhecidos como pequenos cristos, né? Como imagem e semelhança de Cristo, pessoas que batiam o olho neles e falavam, beleza, esse cara tem algo diferente. O que é esse algo diferente? É ser seguidor de Jesus, para poder então ser inclusive reconhecido dessa forma. Porque perceba, não são eles que se autodenominam cristãos, não são eles que se autodenominam pequenos cristos, mas as outras pessoas, não cristãos inclusive, que reconhecem neles tanta semelhança com o seu mestre a ponto de declarar, eles são cristãos. Então é uma denominação externa, inclusive, né? Eles são reconhecidos assim, não é uma autodenominação, né? Muito bom. E nós vamos encerrar essa porção lendo o versículo 27, que diz: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, gente, nós temos aqui o quarto grupo que participou da estruturação da igreja de Antioquia, que são os profetas. Os discípulos, que nós já falamos anteriormente, Barnabé, Saulo, e agora esses profetas que vieram de Jerusalém. Primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que os profetas, eles são reconhecidos pela igreja. Olha, lá chegou o grupo dos profetas. Eles tinham esse reconhecimento. Nós estamos falando da igreja neotestamentária. Nós estamos falando de uma realidade que aconteceu depois do derramamento do Espírito. E havia, sim, um reconhecimento de pessoas, além de apóstolos, além de outros irmãos que serviam no meio da igreja, estavam esses profetas reconhecidos como aqueles que eram usados por Deus para transmitir uma mensagem. E aqui nós precisamos entender claramente que, a partir da situação que é citada sobre Ágabo, nós temos uma clara definição de como o profeta ele era visto. Ele tinha uma percepção sobre uma realidade que iria acontecer. Nesse sentido, inclusive, a própria palavra aqui está falando predisse algo, no sentido que ele percebeu um evento que iria acontecer no futuro e não percebeu por uma inclinação humana. Por exemplo, eu estou percebendo pelo tempo que vai ter chuva amanhã. Não é nesse sentido. Ele teve uma percepção dada pelo Espírito para entender uma realidade que iria acontecer. Mas a ênfase sobre esse profeta é aquilo que ele falou diante da igreja, diante dos irmãos, se cumpriu. Por que que isso é muito importante? Porque à luz do que Paulo ensina em Coríntios, inclusive, você tem a necessidade de avaliar a profecia. Não é uma questão de contrariar o profeta, de desprezar o profeta, mas todo aquele que traz uma palavra que está relacionada a eventos futuros deve ser analisada. Essa palavra deve ser percebida, deve ser anotada. E nós precisamos de uma crítica àquilo. Qual crítica? Deixar que o tempo mostre se essa palavra realmente veio de Deus ou não. Perceba que se esses homens eram reconhecidos profetas, é porque eles já experimentavam essa profecia, essa capacidade de falar, e tinham reconhecimento de que as palavras que eles falavam se cumpriam. Tanto é que Ágabo, inclusive, vai ser citado novamente aqui em Atos, como trazendo uma outra palavra relacionada ao apóstolo Paulo no evento futuro.
Ou seja, esses profetas eles eram reconhecidos dentro da igreja. Diferente do que por vezes acontece nos nossos dias, eles não eram idolatrados, eles não eram vistos como gurus, ou então o horóscopo queria identificar o que eu devo fazer no dia seguinte. Não, eles eram pessoas que entendiam algumas coisas da parte de Deus e que compartilhavam com a igreja. E é como se todo mundo colocasse em cima da mesa essas questões como possibilidades para que eles então se preparassem para os eventos futuros. Essa é a ênfase. Lucas não traz todos os detalhes de como foi a predição, nem traz todos os detalhes de como aconteceu o evento. A ênfase está no quê? Na atitude que a igreja teve. Porque toda vez que Deus levanta um profeta para dar um conhecimento à igreja, é porque Ele quer que a igreja esteja pronto para aquele evento, para aquela realidade, para aquela necessidade. Então entenda, mais importante do que exaltar a profecia é entender qual resposta devemos dar a ela. E a igreja de Antioquia deu a resposta certa, que foi o quê? Enviar ajuda para os irmãos da Judéia. Eles não conseguiram impedir a escassez de alimento. Eles não conseguiram impedir a fome, mas eles conseguiram unir aquilo que eles tinham como recurso para que eles pudessem então servir aos seus irmãos na Judéia. Interessante que inclusive o texto diz, cada um de acordo com as suas possibilidades. Tendo essa compreensão de que as pessoas faziam o que estava ao seu alcance, cada um compartilhava o que estava em suas mãos. E algo ainda que precisa ser ressaltado é que eles fizeram isso enviando para os presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Por que os presbíteros? É uma demonstração de que a igreja respeitava lideranças. A igreja reconhecia pessoas que governavam. Interessante ele não dizer que mandou para os diáconos, sendo que os diáconos eram responsáveis por distribuir os alimentos nas mesas. Por que enviou para os presbíteros? Porque a igreja tinha uma compreensão de que presbíteros, ou bispos, ou aqueles que estavam responsáveis pelo encargo de liderança geral sobre a igreja, eles é quem deveriam administrar, conduzir, direcionar a forma como aquela oferta seria utilizada. Isso mostra que a igreja ela se estrutura em organização. Essas igrejas ficam criando essa organização, parece uma empresa. Deixa eu dizer, meu irmão, a igreja tem que ser muito mais séria e organizada que qualquer empresa que esse mundo tem. Por quê? Porque nós não estamos tratando de coisas efêmeras, passageiras. Nós estamos cuidando de vidas que irão morar no céu. E para cuidar dessas vidas, precisamos de excelência na administração, de zelo e cuidado em todos os nossos atos. Muito bom. Então quer dizer que se você tem uma dor no joelho e amanhã chove, você não é um profeta, né? Não necessariamente isso te faz um profeta, né? Mas, porque justamente esse profeta bíblico, né? É o profeta que, beleza, envolve a predição, envolve a fala profética a respeito de algum evento, alguma situação ou de alguma interpretação da realidade, mas o grande mérito, né, aqui da ação profética do profeta bíblico é essa preparação do povo para a ação. Então aquilo que, aqui no caso, Ágapo faz é justamente uma preparação desse povo e um encorajamento desse povo para que eles venham a ofertar diante da realidade que estava à frente, né? E documentos históricos, né, inclusive de historiadores romanos, comprovam que durante o reinado do Cláudio, que ele reinou ali justamente de 41 a 54 depois de Cristo, nesse reinado de Cláudio, realmente o Império Romano foi, assim, atacado, né, por várias secas, teve muito problema com seca, foi realmente um período difícil, mas também, ou seja, dando aqui uma comprovação histórica da profecia que foi dita, mas o grande mérito não é necessariamente essa comprovação, mas é o quê? É a igreja ter ficado preparada e pronta para a ação em meio a isso, para o auxílio em meio a isso, para a contribuição em meio a isso, e estando então encorajada pelo profeta a fazer essa ação, né?
Inclusive, um fato interessante de Cláudio é que Cláudio ele vai ser o pai adotivo de Nero depois, porque Cláudio ele se casa com uma sobrinha dele, a Agripina, né? E casando com ela era mãe de Nero, então ele acaba sendo o pai adotivo de Nero. E Nero vai ser também um governador romano bem importante na sua relação com o cristianismo, porque é um dos que mais perseguiu, né, que mais teve asseveração, assim, na ênfase de perseguição aos cristãos. Então isso é bem interessante também perceber. Mas, diante de tudo isso, a gente nota, né, quão precioso é o fato dessa ação ter promovido em meio à igreja uma preocupação universal da igreja. E aqui eu falo da segunda característica desse texto que me lembra de uma igreja em muitas cidades, né? A primeira característica foi preservar a unidade de ensino, de mensagem e de vida de igreja, né? Então, atestando através de Barnabé, chegando lá e dizendo assim, olha, o que os gentios estão vivendo é de fato uma igreja cristã, dando continuidade à obra de Cristo, mas agora também uma igreja em muitas cidades através do auxílio financeiro e da cooperação mútua entre elas. Porque olha que interessante, não era ainda uma denominação cristã, não existia nenhuma institucionalização por parte de Império Romano, por parte de Igreja Católica ali depois de Constantino, não tinha nada disso, mas já havia uma consciência do que, beleza, eu estou aqui na minha cidade, mas existem lideranças da igreja que são reconhecidas em todas as igrejas, como aqui no caso foi já Barnabé e também Saulo, o apóstolo Paulo. Então nós vamos entregar nas mãos deles dinheiro, oferta, para que eles levem até outra igreja, para que a gente possa cooperar com a outra igreja, confiando também nesses líderes da igreja que vão levar isso até eles, dando esse senso também de corpo global aqui da nossa igreja, né? Então acho que é bem legal esse detalhe também no texto. Maravilhoso. Esse texto ele apresenta a igreja agindo com essa estratégia, com essa organização, e isso é muito importante para que nós não caímos num erro de desprezar a excelência na administração e nas coisas que fazemos como igreja. E até mesmo um reconhecimento de outras pessoas, porque a questão aqui fica, né? Por que os irmãos de Antioquia precisavam servir os irmãos da Judéia? Primeiramente, eles têm um vínculo como cristãos. Isso é algo que precisa ser ressaltado. Somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos um corpo. Segundo, veio de Jerusalém para Antioquia aqueles que trouxeram o evangelho. Diante disso, eles têm um compromisso com os judeus. Inclusive, quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala muito sobre essa responsabilidade em servir aos judeus, em cuidar desses irmãos que estavam na Judéia, em Jerusalém, tanto que foram levantadas ofertas para os cristãos em Jerusalém em vários momentos da história da igreja. E é por isso que nós entendemos esse princípio de compromisso, de responsabilidade uns com os outros e como devemos servir uns aos outros. É isso aí, eu estava abrindo aqui, mas não vou ler. Você pode ler na sua casa, né? O capítulo 2 de Gálatas, que provavelmente ali é onde Paulo está contando como que foi a entrega dessa oferta feita por ele, né? Por Paulo e por Barnabé. Então, ali no capítulo 2 de Gálatas, possivelmente é sobre essa oferta aqui, que está sendo levantada no capítulo 11 de Atos, que ele está se referindo ali sobre como entregou, como foi feito. Então, fiquei até a título de curiosidade ou complemento, você lê Gálatas capítulo 2 também. Maravilhoso, é isso aí. Muito bom. Você está disposto a ser um herói desconhecido? A igreja, ela é edificada por pessoas que nem sempre são reconhecidas. Mas o que nós percebemos nessa história é que o centro de tudo isso não são os homens, não é o Robson, não é o Gustavo, não é o Eric, não é o Tischer, não. O centro dessa história é a igreja de Cristo Jesus que está sendo edificada e por isso o que mais importa é que Cristo seja exaltado no meio da sua igreja. Portanto, com o coração direcionado a Cristo, sirvamos com excelência, sendo reconhecidos ou não. Amém. É isso, e assim nós encerramos. Maravilha. A parte 2 de Atos. Encerramos muito bem. Muito bem. Muito bem, gente. Já pode deixar aí nos comentários a sugestão de como seria o subtítulo da parte 3. Olha aí. Né? Então... Essa é a parte 2. Né? A gente só teve a parte 1.
Aí a parte 1 foi ano passado. Ah, foi ano passado, verdade. E aí agora foi a parte 2, foi com a expansão da igreja, junto aí com a nossa conferência por todo mundo. Maravilha, né? Nossa, nem lembrava que tinha sido uma parte 1. Eu achei que tinha sido direto. Não, foi a parte 2. A gente começou já ali a partir o texto após Ananias e Safira, né? Verdade. Porque a gente começou essa vez 5. Agora. Exatamente. Bom demais. E aí a gente terminou a primeira vez com Ananias e Safira, né? Agora a gente termina um pouco melhor do que a primeira vez. Bem melhor. Ninguém está sendo fulminado aqui. Glória a Deus por isso, né? Sim, sim. Bom demais. Gente, um abraço para vocês. Deus abençoe muito vocês. E esperamos todos na próxima semana. Isso aí, até mais.